Oi, bom dia! Eu tô aqui para apresentar o PCC do movimento realismo. Eu escolhi para analisar a obra de Gustave Courbet. O nome da obra que eu escolhi é Moças Peneirando Trigo. Bom, essa obra não é muito conhecida do Gustave, ele tem obras muito mais conhecidas, mas creio que essa obra retrata muito bem como é o realismo. Tem bastante características que dá para extrair para essa análise. Bom, vamos saber um pouco mais de como foi esse movimento. O realismo, ele surgiu quase como uma resposta para os movimentos antigos que vieram antes dele, como o neoclassicismo, o romantismo, que pintavam uma ideia de perfeição, se assim posso dizer. Eram pintados anjos, cenas bíblicas, coisas não reais, né? E o realismo, ele vem para mostrar a realidade da classe trabalhadora, onde se vê ali, a classe palpável, não o ideal. Bom, Gustave, ele diz que como que eu vou pintar aquilo que eu não vejo? Eu não vou pintar deuses, não vou pintar anjos, vou pintar aquilo que eu posso ver. E é isso que ele faz. Ele pinta a classe trabalhadora, ele pinta os movimentos populares, ele pinta essa classe, a classe que ele tá ali no meio, que ele pode ver, que é palpável. É importante salientar o momento, o contexto histórico em que se surge o realismo. O realismo é ali de 1849 até 1870, né? Mais ou menos ali. Em 1840, acaba a Revolução Industrial. Revolução Industrial que trouxe pra gente, né, condições insalubres de trabalho, condições em longa jornada de trabalho, enfim, realidade ali que ninguém gostaria de passar. E isso basicamente traz os artistas pro chão. Tira o conceito de arte pela arte só pela beleza. A arte agora tem um significado. A arte agora deve alguma coisa para a população. A arte agora é um movimento de revolta. Salientar aqui duas frases de Gustave Courbet que acho que retratam muito bem essa ideia que ele quer passar. Bom, a primeira é: pintura acadêmica com seus deuses, anjos, heróis antigos acabou. Claramente ele não quer mais pintar ideais. E a próxima é: como você quer que eu pinte anjos se eu nunca vi nenhum? Eu quero lidar com coisas reais e existentes. Bom, essa é uma tradução feita pelo Google Tradutor de uma frase em francês. Então, pode ser que esteja ali nos seus parâmetros de erros, mas a essência a gente extraiu aqui. Basicamente, ele não quer pintar coisas ideais demais, ele quer pintar o que ele pode ver. Bom, o realismo, ele demonstra uma sobriedade, tanto na arte de escolher os temas, tanto nas cores, na estética, tanto que uma coisa que eu acho muito interessante no realismo são as escolhas das cores. Elas não são cores vibrantes, chocantes, como se tivessem acabado de sair de uma misturinha feita pelos pintores. As cores no realismo, tem uma coisa que eu achei muito interessante, que elas não são perfeitas, elas são como se tivessem sofrido a interferência do mundo exterior. Um vermelho, ele não vai ser um vermelho vibrante, ele vai ser um vermelho influenciado pela luz do ambiente, entendeu? Se ele tivesse com uma luz branca em cima dele, ele seria um vermelho chocante, assim, um vermelho forte. Mas, se ele tá num ambiente com uma luz escura, ele se modifica. Bom, vamos começar a analisar a obra Moças Peneirando Trigo. Eu vou fazer essa análise em partes. Vou primeiro analisar os personagens, que são 3, e depois vou analisar o ambiente em que eles estão. Bom, começando pela moça à esquerda do quadro, ela está jogada no chão, com um olhar de cansada claramente na sua cara, as roupas estão surradas, de um trabalhador que não troca muito de roupa, ou tem só uma roupa para usar, poucas roupas. Ela chega a estar com a cabeça meio pensa pro lado, já tá bem cansada, claramente na visão dela dá pra ver que ela está cansada. E ela não está numa pose formosa, numa pose bela e feminina, né, projeção feminina. Ela está jogada, com a perna meio aberta ali, confortável para conseguir peneirar o trigo dela, para conseguir fazer o trabalho dela.
Ela não tá mais numa pose fina e ninabeca. Algo que eu achei bem interessante durante a minha análise dessa obra é a ênfase nos membros superiores das mulheres. Elas estão com os membros superiores avantajados em proporção à sua cintura, mostrando a força, como elas precisam usar os membros superiores para o trabalho, naqueles trabalhos de peneiração, de escolher os trigos. Elas usam muito os membros superiores, dando muita ênfase ao trabalho delas, que elas estão naquela posição há muito tempo e acaba fortalecendo os músculos de cima. Então, essa região, os braços, o punho, a mão, são bem enfatizadas nessa pintura de Courbet. Já a moça de vermelho, no centro da obra, ela está numa posição agachada, uma posição desconfortável, seus sapatos já estão saindo do pé, já não tá dando muita importância para isso, suas roupas estão já sujas na barra, seu cabelo já está desajeitado, vamos dizer, de muito tempo de trabalho, um coque mal feito, assim, só para prender o cabelo ali no meio do trabalho. Sua bandana também tá meio desajeitada ali, não está tão arrumadinha formalmente. Ela está checando ali, olhando para baixo, a gente não consegue ver o rosto dela, não consegue ver a expressão dela, mas consegue ver que ela está olhando para baixo ali, focada no trabalho, trabalhando compulsivamente. Peneirando o trigo na posição de segurar, evidencia bastante os músculos dela na mão, dá pra ver o desenho certinho do cotovelo, como se ela estivesse balançando. Dá ideia de movimento, essa obra traz bastante a ideia de movimento, principalmente nessa mulher do meio, creio que o movimento tá mais explícito ali. Mesmo que a obra mostre essa classe trabalhadora rural, ainda assim, Courbet conseguiu muito bem trazer os detalhes do vestido dela, das pregas do vestido muito bem organizadinhas, muito bem feitas, dá pra ver o movimento do tecido na perna dela. Vamos partir pro nosso terceiro e último personagem. Ele está na direita do quadro, ele está abaixado, provavelmente arrumando ou só procurando alguma coisa dentro do antigo móvel. Ele está com roupas comuns, nada demais, as roupas dele comuns da época, o cabelo meio bagunçado, a feição dele é bem difícil de ver, mas ele está olhando para dentro do móvel, procurando alguma coisa, ou até mesmo arrumando, ajudando as pessoas que estão ali ao redor dele. Partindo agora para nossa quarta parte da análise, o ambiente. Vamos olhar lá para o final do quadro, no fundo, no canto esquerdo, onde a mulher de vestido cinza está apoiada. Umas sacas de trigo amontoadas. Dá pra ver que elas estão amarradas, não de uma forma muito bem feita, algumas estão meio abertas ainda, podemos supor que elas foram abertas pra usar ali agora. A de trás, a maior de trás, tá com um laço somente amarrado. Elas estão jogadas em cima do trigo, principalmente a de cinza está jogada em cima do trigo, está sentada em cima do trigo, alguns potes. Ali no canto inferior esquerdo, a gente pode ver uma vasilha, um pote, provavelmente de cerâmica, com alguns trigos jogados. Interessante porque aparece a sombra do pote, que é supor que tem uma janela atrás delas, que elas não estão em um ambiente aberto, porque ao fundo nós vemos uma parede com uma porta do lado direito ao fundo, uma parede que está toda suja, com marcas, e lá ao fundo, no canto esquerdo atrás, a gente pode ver algumas sombras de janela onde tá pra ver um pouco como se fosse umas árvores, uma folhagem. Dá pra supor que elas estão mais no campo, porque na cidade não é muito comum árvores. Então, mas já que elas estão em um lugar peneirando trigo, já é suposto que seja em um ambiente rural, que elas sejam trabalhadores rurais, até pela roupa que elas trajam. Outra coisa que me atentou muito ao fundo é o local que elas estão. Elas estão peneirando justamente onde vai ser pego o trigo, tanto por isso que ele está no chão, mas ele não está totalmente no chão.
ele tá sobre um pano branco, onde a gente pode quase sentir a textura meio áspera do pano, dá pra sentir o movimento nas dobrinhas que o pano faz ali meio no meio, perto do pé da moça. A gente pode ver até uma dobrinha que faz uma sombra no chão da janela que está aberta ou não, porque nós só conseguimos ver a sombra dela na parede. E podemos supor que é uma janela, não tem como ter certeza, porque só vemos a sombra. Ela não está retratada no quadro, ela está na parte posterior do quadro, né? Na parte que podemos supor que tem alguma coisa ali. Uma coisa que eu queria atentar dessa obra é no canto inferior esquerdo, onde temos a assinatura de Courbet. Tem um G abreviado e Courbet. Eu gostaria de mostrar alguma coisa que eu citei antes, agora nessa obra, que é a interferência da luz nas cores. As cores, todos tons sóbrios, mas muito bem feito as sombras, porque até desde o tecido meio dobrado que faz uma sombra no chão, até dentro do móvel, que é todo escuro e não dá pra ver nada dentro, e a sombra das árvores lá atrás na parede, tudo foi muito bem feito, muito bem pensado, mesmo que não tenha toda o caráter romântico na obra, ainda assim é visto uma técnica. E ele conseguiu executar muito bem, na minha opinião. Eu gostaria de agradecer a professora e o espaço que eu recebi para apresentar a obra do realismo. É um movimento que eu gosto muito. E, enfim, é isso. Muito obrigada e tchau, tchau!